Então, o nosso assunto de hoje, nosso bate-papo de hoje, quem quiser já começar a fazer perguntas, nós podemos iniciar. Infarto, a depressão pode ser a causa. Então, vocês viram na nossa introdução que pessoas que já têm uma predisposição a um problema cardiovascular pode estar associado a isso ao quadro depressivo, ao quadro de ansiedade, ao quadro de toque, por exemplo, também. Então, cuidado. Você se sente triste ou se encontra triste, sem uma boa razão? Sua perspectiva é sombria para as semanas que você passa? Sua família, amigos e colegas de trabalho são todos cansativos e tributantes ou chatos, né? E você poderia realmente se viver, né, sem eles? Sua rotina diária é algo que você teme e você prefere ficar na cama? Ao invés de lutar, você foge, né? Porque o cérebro da gente, ele tem dois parâmetros. Ou você enfrenta, ou você foge do problema. É o tal do enfrentamento ou fuga. Geralmente a pessoa que fica na cama está fugindo do problema. Se você enfrenta, é um dos processos naturais que o nosso cérebro empreende. Então você tem dois momentos. Ou você encara, ou você foge dele. Ninguém parece entender como você se sente. Então você é o mais coitadinho do mundo também, não tem essa. Então guarde isso para si mesmo. Às vezes parece que seria muito mais simples se você nem estivesse vivo. As pessoas começam a ter aquelas sensações de comorbidade, de querer o suicídio, que hoje vem aumentando sensivelmente no nosso país. E a gente às vezes leva isso para outros assuntos, para outros bate-papos, para outros grupos. A gente vê que isso tem aumentado sensivelmente. Nós temos hoje cerca de 20% da nossa população brasileira com quadro de depressão e ansiedade, gente. É uma coisa extremamente preocupante. E tem muita gente que não dá valor a isso. Por isso que eu bato muito. Muitas vezes eu falo de assuntos relacionados à ansiedade e depressão, porque são assuntos que estão muito em atualidade dentro do nosso país hoje. O brasileiro hoje, ele vive com a síndrome da ansiedade e a síndrome da depressão. Se algum desses sintomas soar familiar, então você provavelmente está sofrendo de depressão. O que é pior, que a depressão pode estar afetando o seu coração, que é o nosso assunto hoje. As ligações entre doenças cardíacas e depressão foram estabelecidas pela primeira vez no final da década de 1980. E desde lá para cá, novas pesquisas concluíram que a depressão pode ser um fator contribuinte para problemas cardíacos. Por quê? Todo quadro de depressão, ansiedade, ele baixa o sistema imunológico. E quem deprime, na verdade, é o sistema cardiovascular, principalmente o coração. Tá? Ele é um músculo que tem sensações, que tem descargas de hormônios sobre ele, que quando você está deprimido, essas descargas podem até aumentar. Então você não percebe que a pressão aumenta, que a frequência cardíaca aumenta, que a frequência respiratória aumenta, e isso é uma descarga muito violenta de adrenalina para o coração. E se essa descarga for repetida, o processo de destruição, entre aspas, desse sistema pode evoluir para um infarto do miocárdio. E às vezes esse infarto do miocárdio pode ser fulminante e você vem a óbito. Eu estava lendo alguns artigos aqui de quadros de depressão e ansiedade em jovens brasileiros entre 18 e 23 anos de idade, infartando com essa faixa etária. Então vejam como é preocupante esse processo de depressão e ansiedade, que a gente tem que dar o carinho e atenção, e muitos profissionais hoje estão sendo mobilizados para ajudar essas pessoas. Eu sou um deles, tenho ajudado muitas pessoas com esses quadros aí de ansiedade, depressão, e as pessoas também têm que se mover por si própria. Não adianta a gente querer um tratamento se a pessoa não quer. É aquela história, né? 3 parâmetros eu uso sempre para um tratamento.
para a vida, para o aluno, para várias coisas no qual eu faço parte. Primeiro, o primeiro parâmetro, o autoconhecimento que você tem sobre o assunto. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o paciente querer melhorar. Não adianta você querer fazer 1000 processos, 1000 técnicas, 1000 procedimentos e ele não quer. E o terceiro, quem o circunda, familiares, amigos, também darem apoio. Porque às vezes num quadro desse, o que as pessoas fazem? Elas somem. Elas, em vez de estarem presentes para ajudar mais um pouco essa pessoa, elas somem, elas desaparecem, elas deixam a pessoa de lado. E essa pessoa às vezes esquece que ela pode ter o mesmo processo, pode ter o mesmo comprometimento, e ela está jogando de lado, às vezes, uma amizade, um familiar, um amigo, e esse amigo está precisando, às vezes, de uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, e às vezes essa falta de conforto, essa falta de carinho, que a pessoa vem a tirar a sua vida. O nível de pessoas com depressão que tiraram suas vidas, casos de suicídio, aumentou sensivelmente. Para vocês terem uma ideia, é um número preocupante e alarmante. É um suicídio no Brasil a cada 6 minutos. Se você botar durante um dia, essa média, se cada hora, se você dividir 60 por 6, eu tenho 10, né? Eu tenho 10. Então, a cada hora eu tenho 10 pessoas que tiram a sua própria vida. Se eu multiplicar isso por 24 horas, eu tenho 240 pessoas tirando sua vida diariamente. E não é só o suicídio de, sei lá, amarrar uma corda, dar um tiro na cabeça, não é isso não. O suicídio, ele se dá por vários aspectos. Quando você agride o seu organismo com bebida, com drogas, com drogas ilícitas e até drogas lícitas, né? Porque o álcool também é uma droga chamada de droga lícita. Mas isso tudo acaba gerando em você uma depressão. Você está deprimindo, na verdade, todo o seu sistema imunológico. Está jogando para o chão, está deixando a defesa praticamente a zero. Então você vê um assunto desse hoje e as pessoas às vezes não dão valor daquilo que a gente está falando. Quantas pessoas estão precisando de carinho e atenção hoje com a gente? Existem algumas razões óbvias pelas quais as pessoas que estão deprimidas são mais propensas a sofrer de doenças cardíacas. Então vamos a essas razões. Vamos lá. Pessoas deprimidas são mais propensas a fumar, beber quantidades excessivas de álcool e evitar exercícios. Eles são menos propensos a tomar medicação cardíaca se já sofrem de doença cardíaca. Então, eles já têm predisposição, têm a necessidade de evitar certas coisas, de consumir alguns tipos de medicamento para minimizar essa pressão que está alterada, para minimizar esses problemas que a pessoa já tem, às vezes até geneticamente, e elas fogem disso. O estresse mental que vem com a depressão pode aumentar a formação de placas nas artérias. São chamadas placas de ateroma, que é a gordura ruim, né? o LDL, e isso faz com que haja um enrijecimento dos vasos, causando a tal da aterosclerose. Outro problema aqui, outra razão, a depressão poderia aumentar a produção de radicais livres, ou seja, o processo... Veja uma pessoa que tem um problema emocional, e esse problema emocional que se prolonga, parece que essa pessoa envelhece rapidamente. Reparem isso, se vocês conhecem alguém com esse tipo físico que eu estou falando aqui. As pessoas envelhecem sensivelmente. Então a depressão poderia aumentar a produção de radicais livres e ácidos graxos, danificando o revestimento dos vasos sanguíneos também. Ou seja, o processo de envelhecimento acelerado nessas pessoas. As pessoas mais propensas a sofrer de depressão ligada a doenças cardíacas são os idosos. Mas não se esqueça que eu falei no início da live hoje. Nós temos um processo de ansiedade e depressão com um infarto do miocárdio, hoje no Brasil, com pessoas entre 18 e 23 anos de idade.
As pessoas não estão se cuidando, não estão procurando auxílio de um profissional de saúde para que ele faça o consumo de algum tipo de medicamento para aliviar esse problema. E as pessoas estão se entregando à doença e aqueles que deveriam estar dando apoio, os amigos, estão se afastando, né? Ou seja, são mais covardes, vamos dizer assim, para ajudar essa pessoa. Isso é covardia e é problemático, né? Nós estamos falando aí em 20% da população brasileira. Infelizmente, eles são os menos propensos a procurar o tratamento para depressão. A pessoa sabe que tem um problema, ela acha que o problema vai passar e ela não procura um profissional para ajudá-la. 19% a 30% das pessoas com 65 anos ou mais experimentam sinais de depressão. Ou seja, são as pessoas que são colocadas de lado, são as pessoas que não são dadas atenção pela família. Essas pessoas entram no quadro depressivo. O Daí está falando aqui, essa geração de celular é sempre propensa à depressão, porque se isolam e ficam num mundo só dele. É verdade, concordo com você. Concordo com você. E ainda tem aquele fator, né? Pais não prestam atenção no que está acontecendo. Vai para o quarto, se tranca e os pais não observam o que está acontecendo. Isso nós conversamos na live passada. Você sabe o que o seu filho consome na internet, nas redes sociais? O consumir não é comprar, não. Que sites ele frequenta, que jogos ele usa, isso tudo tem que ser observado. E às vezes, as más informações e a falta de atenção familiar, ele acaba caindo numa armadilha. E aquela armadilha hoje, que a gente sabe que as armadilhas hoje são tremendas, tem muito mais gente proporcionando o mal do que o bem. Para o mal tem um monte de gente, para o bem tem poucos. Você vê que o mal, quando você bota, por exemplo, no jornal, vende. Se você botar coisas boas, não vende. Infelizmente, o ser humano, às vezes, tende mais para a maldade. E a maldade vende. Os canais hoje de TV que falam de maldade, tá assim, ó. Infelizmente é isso. Isso você está jogando o quê? Negatividade para dentro da sua casa e para você, inclusive. Sai dessa, gente. Pula fora dessas coisas. Outro estudo em Baltimore, nos Estados Unidos, descobriu que pessoas deprimidas de todas as idades têm 4 vezes mais chances de ter um ataque cardíaco nos próximos 14 anos após o estudo. É o detalhe, né? Como eu falei, pessoas hoje jovens estão infartando, gente. 18 anos infartando. Olha o processo depressivo, olha a falta de carinho da família, olha a ausência dos pais nesse processo. Os pais estão ausentes, não estão percebendo o que está acontecendo. A pesquisa ainda está nos estágios iniciais, mas alguns pesquisadores sentem que a depressão pode ser tanto um fator de doenças cardíacas quanto colesterol alto e pressão arterial. Você vê como é que as pessoas não valorizam um assunto desse aqui? As pessoas não valorizam um assunto desse tipo. Isso pode estar acontecendo com alguém do seu lado e você não está percebendo. Vi uma pessoa com AVC com 21 anos. Eu já vi com 16, Odaí. 16 anos. A ligação entre ataques cardíacos e depressão é clara. Pessoas que estão deprimidas são mais propensas. Olha só, depressão e ansiedade, se não tratada, você pode ter um infarto. É isso que eu estou querendo dizer aqui o tempo todo. E as pessoas não valorizam isso que nós estamos falando aqui. Não valorizam. Infelizmente. Ainda bem que eu coloco as minhas lives com antecedência 16. É isso mesmo, daí 16 anos. Eu coloco uma antecedência que as pessoas que frequentam o canal sabem que esse assunto aqui, que é extremamente relevante, é do dia de hoje, é o que está acontecendo hoje nesse mundo. Hoje, com esse problema que nós tivemos agora de vírus, que ainda não acabou. Eu conheço colegas que foram internados agora, amigos que foram internados, que estão com o problema também, e as pessoas acham que acabou. E as pessoas não ficam pulando carnaval ainda. Me desculpem, mas inconsequência pura. Inconsequência pura. Ele não está preocupado com o outro. O ser humano hoje só se preocupa consigo próprio. O egoísmo é extremamente complicado.
Você vive em comunidade, você não vive sozinho. Você vive em grupos, você não vive sozinho. Sozinho você não vive. Não vive. Boa tarde, Fábio. Obrigado pela presença. Você não vive sozinho. Fábio, traga os seus amigos para cá, seus familiares, amigos, traga eles para cá. Pega lá o link do canal e manda o pessoal para cá, por favor. Fisiologia, como eu falei, luta e fuga. Ou você enfrenta o problema, você sabe que tem um problema, você tem ansiedade, você tem depressão, mas você recua. Você recua e diz assim, ó, isso vai passar. E não passa. E a coisa vai piorando, piorando, piorando. Em vez de você lutar contra o problema, você foge dele e a coisa se instala. Volto a repetir, nós estamos falando aqui em cerca de 20% da população brasileira nesse quadro, gente. Tem gente brincando ainda. O coração humano depende de uma coisa para funcionar. E desculpas aos românticos do mundo. O coração precisa bombear sangue eficientemente. Quando você tem essa descarga de adrenalina, por exemplo, essa descarga faz o quê? Com que haja uma aceleração do processo de bombeamento, você causa um desgaste no seu organismo, tá? Esse desgaste, se repetido, pode causar um infarto, se ele for de uma forma repetitiva, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Chega uma hora que o coração não suporta, ele entra em colapso. E se esse infarto for intenso, óbito, você não consegue sair disso. Corações saudáveis contraem e expandem como um elástico, verdade. Quando o tecido do coração endurece, ele não flexiona e bombeia o sangue como deveria. Isso se chama fibrose. O fibrose é um tecido inelástico. Se ele tem elasticidade, todo músculo contrai e relaxa. E o coração é um músculo, tanto que ele é um músculo especial, músculo cardíaco. Toda contração e relaxamento, se você gera fibrose, esse tecido é inelástico. Esse tecido inelástico, ele torna-se mais denso. Tem que fazer mais esforço para conseguir bombear o sangue. E esse esforço que ele faz acaba causando um comprometimento a ele próprio. Ele não suporta e vem ao tal do infarto no miocárdio. A Faculdade de Medicina de Maryland realizou um estudo com 880 adultos e descobriu que pessoas que estão deprimidas são mais propensas a sofrer fibrose. Então, se o coração não bombeia adequadamente o sangue para todos os órgãos, vai faltar oxigênio em alguns. E faltando em oxigênio em alguns, porque o coração bombeia para os outros e para ele próprio. Porque o que o sangue leva, principalmente? Oxigênio. Todas as células do nosso corpo recebem oxigênio. Se o oxigênio não vier até todas as células entram em falência. Então, se ele não consegue, às vezes, bombear para o corpo e para ele próprio, ele vai entrar no quadro de falência. Aí ele vem ao tal do infarto. Então, essa fibrose é uma falta de elasticidade. Então, aquela força que ele tinha passa a não ter. Uma proteína sanguínea chamada de C-reativa foi ligada à inflamação do coração e os vasos sanguíneos. A inflamação aumenta a produção de colágeno, a proteína fibrose que conecta sua pele, ossos, tendões e músculos. O problema com o colágeno é que você tem muito dele e vai endurecer o coração. Então, aquele colágeno que estava sendo benéfico, pelo excesso de produção, ele vai fibrosar. E fibrosando, diminuição da elasticidade do músculo cardíaco. O estudo mostrou que adultos deprimidos têm níveis mais elevados de C reativos do que pessoas que têm sorte de não possuir. Deixa eu voltar aqui. Então, se essas informações até o momento estão sendo úteis para você, então, pessoal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, pois ele pode ser benéfico, essas informações para essa outra pessoa. E não se esqueça nunca de deixar o like aqui para gente. Por favor. Quem é novo no canal, nunca entrou, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação e deixa o like. E compartilhe os vídeos com outras pessoas. Por favor, ajudem o canal a crescer. Outro estudo
identificou uma segunda proteína que pode ajudar a explicar a ligação entre depressão e ataques cardíacos. Este é chamado de fator de necrose tumoral alfa, chamado TNF-alfa, e é um membro de uma família de proteínas feliz chamada de citocinas. Os citocinas podem ser seus amigos ou inimigos. Eles são fabricados por seus glóbulos brancos, que é glóbulos brancos são glóbulos, são células de defesa do nosso organismo, junto com os leucócitos, e estimulam o sistema imunológico para ajudar a combater lesões e infecções. Pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca normalmente têm altos níveis de TNF-alfa. O estudo da Universidade Estadual de Ohio descobriu que indivíduos deprimidos têm níveis muito altos dessa proteína. Lógico que isso é exame de sangue, e eles vão chegar a essa conclusão nessa avaliação que foi feita através desse estudo. Os pesquisadores não têm certeza se a depressão está causando inflamação que leva à insuficiência cardíaca. Esse processo ainda está sendo feito, tá? Então são estudos a longo prazo. Já está sendo estudado esses casos. Ou se a insuficiência cardíaca causa depressão que leva à inflamação. É um levando ao outro ou vice-versa. Por isso que o estudo continua. Depressão pós-ataque cardíaco. Uma pesquisa recente e assustadora da British Heart Association mostrou que 4 em cada 10 pessoas obtêm suas informações sobre ataque cardíaco de filmes e televisão. Gente, eu coloquei isso aqui de propósito. Você tem que ter informação de um profissional de saúde ou você fica escutando televisão lá de um programa que está falando sobre... Tudo bem que se fosse um médico ou um profissional de saúde que estivesse naquele programa dando a informação, aí eu concordo. Agora, o cara assiste filme, o cara fala muito sucintamente daquele problema. Ou na televisão, alguém fala muito rapidamente daquele problema. Eu fico assustado com isso. As pessoas, em vez de estarem gastando seu tempo com a sua saúde, gastam tempo com coisas fúteis, que nem sempre são informações úteis e verdadeiras. A internet hoje, inclusive, ela te dá informações. Se você for nas informações de universidades, de artigos publicados, porque ali tem valor científico. E as pessoas vão em sites que alguém escutou falar, e às vezes você entra num site e entra em 10 sites ou a mesma informação com os mesmos erros e as pessoas acham que aquilo ali é a coisa mais correta do mundo. Não. Procure um profissional de saúde, se informe sobre o assunto, se informe, se trate do problema, porque a maioria acha que a televisão vai te informar. Não vai. Não vai porque ali está muito sucinto. Você vai precisar de exames, você vai precisar de avaliação. E às vezes o quadro que você apresenta, você acha que aquilo vai passar. E nem sempre passa. Ataques cardíacos são diferentes para todos e os sintomas variam. Dor no peito central pode acontecer, mas também pode rapidamente atirar através de seus braços, pescoço e mandíbula. Então, volto a falar. Pessoas com quadro depressivo, com quadro de ansiedade, que pode também evoluir para depressão. Fala, Wesley, boa tarde, obrigado pela presença. Essa evolução desses quadros, tá? E as pessoas não sabem o que está acontecendo, ou não entendem e se deslocam, tem a fuga que nós estamos falando aqui, elas, ao invés de lutarem contra o problema, elas fogem do problema. Aí pode vir um ataque cardíaco. E a incidência está aumentando, hein, gente? Muito. Nós estamos falando em 6% desse grupo. Você pode sentir uma dor chata e incômoda. Você pode se sentir suado com falta de ar, abafado ou tonto. Pode parecer que alguém está apertando ou esfaqueando seu peito. Você pode até pensar que é apenas uma indigestão. Não, é um quadro de infarto que está acontecendo com você. 50% das vítimas de ataque cardíaco passam a experimentar sintomas de depressão após seus eventos traumáticos. 20% experimentam depressão grave. Olha só,
quadro de pessoas que têm depressão que pode levar ao infarto no miocárdio e pessoas que já tiveram infarto e se recuperaram continuam com o processo de depressão. Aí estou somando mais uma coisa junto aí, que o cara é uma bomba humana, passa a ser uma bomba humana, e ele não procura ajuda. Ele acha que a televisão e a internet, sem qualidade... Boa tarde, Francisco, seja bem-vindo aqui com a gente. Francisco, você é novo no canal, por favor, de onde você é, né? De que estado você é? Se você é novo e não ainda se inscreveu, se inscreva no canal, por favor, e não esqueça de deixar o like. As pessoas esquecem de entrar no canal e deixar o like. O like é que nos ajuda a crescer, tá? Mas obrigado pela sua presença. E diz pra gente de onde você é. Você pode sentir uma dor chata e incômoda. Isso nós já falamos. Para frente e para trás. Já que sabemos agora que a depressão pode levar a problemas cardíacos, tome as coisas em suas próprias mãos. Gente, quadro de depressão, além de poder ter problemas cardíacos, e se você já tem na família um quadro de problema cardíaco, ou seja, geneticamente você está propenso, e você não se cuida, e você ainda tem uma depressão, caramba, você é uma bomba ambulante. Salvador, Bahia, obrigado pela presença aqui com a gente, Francisco. Muito obrigado mesmo. A terapia de conversação é eficaz no combate à depressão. E novas drogas antidepressivas são muito mais seguras para o seu coração que as drogas cardiotoxinas dos anos 80. A gente sabe que eu não sou muito... Bom dia, Jorge, tudo bem? Né? Pessoal na Califórnia, obrigado pela presença. Gente, depressão hoje é uma síndrome mundial. Ansiedade é outra síndrome mundial, mas elas estão muito íntimas, tá? Depressão e ansiedade ali estão muito íntimas, estão muito ligadas, muito próximas umas às outras. E a preocupação cada vez aumenta mais porque, além do infarto no miocárdio, problemas como suicídio. O exercício físico proporciona qualidade em sua vida. Por quê? A gente sabe que o exercício ele libera endorfina, ele é bom para a saúde da gente. E você também desvia um pouco do problema que você está sendo afligido. Proporcionando luta contra doenças cardíacas e depressão. Lógico, esse caso, quando você tem uma doença cardíaca e depressão, você tem que ter uma orientação de um profissional. É verdade, Francisco, é verdade, é muita verdade. Tem muita coisa hoje atrelada aos problemas emocionais. Muita verdade é o que você está falando. Estabeleça metas razoáveis, como fazer caminhadas diárias. Eu digo sempre, como um profissional, tanto um fisioterapeuta como um educador físico, eu sou esses dois profissionais, tá? Eu tenho a formação nessas duas profissões, esses dois níveis superiores. A gente acha que caminhar ou correr é logo no primeiro dia sair correndo meia hora, sair caminhando meia hora. Não é assim que a gente procede. A gente tem que adaptar o nosso corpo, as nossas articulações, os nossos músculos, progressivamente. A mesma coisa quando você passa a tomar uma medicação e às vezes tem que aumentar a dosagem. É devagar, é aos poucos. Então, se você caminha, comece com 10 minutos. Vá aumentando de 2 em 2 minutos a cada 2 semanas. Até chegar aos 40 minutos. Chegou aos 40 minutos, agora tente acelerar essa passada. Depois que você acelerar a passada, aumente mais um pouco, vá para 45 minutos, vá a 50 minutos, chegue a 1 hora andando, tá? Mas faça exercício físico diariamente. Reserve um pouco para a sua saúde. As pessoas estão esquecendo disso. O mais importante, não se isole dos outros. Geralmente a pessoa com depressão, ela quer ficar sozinha, não quer fazer nada, ela não quer tomar banho, não quer se alimentar, ela não quer vivenciar nada. Nada. Ela está longe do mundo. Ela se alheia ao que está ao redor. Há muito mais em jogo do que o seu estado mental. Então, pessoal, se essas informações foram úteis para você, compartilhe o vídeo, por favor, com outras pessoas. Por quê? Porque ele pode ser benéfico também para essas pessoas, as informações que nós estamos trazendo aqui.